Líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, deputado federal pelo Paraná, Ricardo Barros, do PP, conversou com a Jovem Pan News Curitiba mais cedo. E aí, na entrevista, o político comemorou a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir o arquivamento da investigação que foi aberta contra ele com base no relatório da CPI da Covid-19. Lembra, ouvinte, da CPI da Covid-19? Tinha sessões todas as semanas, davam entrevistas coletivas, brigas dos governistas com a oposição na CPI, portanto, palco, né? Fizeram um relatório lá, dentro surgiu o nome num depoimento do Ricardo Barros, que teria uma relação para pressionar o governo a comprar vacinas específicas, né, com aquele consórcio Covaxin, e que estaria ganhando em cima um percentual e tudo mais, uma suposta irregularidade. Agora a Procuradoria-Geral da República recomendou o quê? Arquivar esta acusação, né? E aí o Ricardo Barros, obviamente, comemorou. Foi um texto assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e ela diz que a CPI da Covid não reuniu provas, elementos suficientes para sustentarem uma investigação contra o líder do governo. Vamos ouvir o que disse o Ricardo Barros sobre isso. É uma alegria poder finalmente ver a verdade prevalecer. Eu sempre afirmei em todos os momentos que não tinha absolutamente nada a ver com aquela questão da Covaxin. Tive que pedir ao Supremo para ir falar na CPI, depois interromperam meu depoimento, não me chamaram de novo, porque sabiam que não tinham como sustentar a acusação contra mim. Muito bem, o Ricardo Barros também diz que a CPI da Covid foi um palanque político com integrantes que ficavam lá criando acusações infundadas. Ele aproveitou ainda para confirmar que está processando os senadores que se envolveram aí na polêmica em relação à Covaxin e à CPI. Segundo Ricardo Barros, não tinha nenhum indício de acusação contra ele, né? E agora, com essa recomendação da Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento, este arquivamento ainda é analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para o deputado, a expectativa é de que mais uma vez ele seja aí absolvido. Também na entrevista à Jovem Pan News Curitiba, o líder do governo Bolsonaro na Câmara disse que a preocupação do povo é com a economia e que fake news é uma coisa que está lá na cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Bom, aconteceu agora com o deputado Francisquini, embora a decisão da Justiça que foi tomada contra ele, eu considero totalmente ativismo político. Não é o que diz a lei, nem existe essa tal de fake news. Isso está na cabeça do ministro Alexandre de Moraes como uma forma de pressionar o presidente Bolsonaro, que responde a 2 processos de fake news lá no TSE. Bom, e aí o Ricardo Barros também comentou, o Sérgio Moro, foi perguntado a ele, né, sobre as movimentações de política local. Ricardo Barros é aqui do Paraná, e essa decisão do Sérgio Moro, queria concorrer por São Paulo, vir aqui ao estado, como é que isso impactava o xadrez político. Olha só, Rivaroli, presta atenção no que o Ricardo Barros falou sobre o Sérgio Moro. Vamos ouvir. O ministro Sérgio Moro, ele de fato não soube, vamos dizer, conduzir de forma previsível a sua participação no processo político. Aliás, ele e o Deltan nem deviam estar na política, né? Eles não poderiam ter usado a sua carreira profissional pública de juiz e de promotor para se promover para participar do processo político. Eles não atacaram os políticos porque tivesse algum problema. E existiam problemas, com certeza, mas muitos foram acusados indevidamente, a maioria, né? E usaram isso para se promover, para tomar o lugar dos políticos. Lamentável que a gente, infelizmente, tenha esse quadro. Mas é da regra do jogo. Ele vem, né, queria ser político por São Paulo, achou o Paraná pequeno para ele, né, mas agora volta para o pequeno Paraná e vamos ver como o povo o acolhe. Muito bem, tá aí, portanto, o Ricardo Barros, né, dizendo que o Sérgio Moro teria considerado o Paraná pequeno para ele, por isso escolheu sair por São Paulo. Como não deu certo, ele volta e diz que agora quer saber como é que o pequeno Paraná vai acolher o Sérgio Moro. Ainda deu uma lenha ali falando o seguinte, que ele e o Deltan Dallagnol utilizaram as carreiras como juiz e promotor, né, para fazer uma propaganda de uma caça aos políticos de forma indevida na maioria dos casos, e que agora se tornaram políticos. O Ricardo Barros ainda afirmou, como você bem ouviu, ouvinte, não deviam estar na política. E não tem como tirar a razão pela coisa, como se desenharam, o Wikileaks, aquele monte de coisa. Como é que é aquele
Que descobriram lá as mensagens, Rafa. Você é boa de nome. Do Intercept lá. Que descobriram as mensagens como eram trocadas, a Vaza Jato. Isso, eu sou péssimo pra nome, até de operação. Também é tanta operação que tem. Não, é muita. Que, pelo amor de Deus, né? Da Vaza Jato. Fica muito claro que pode ter usado, sim, o Ministério Público, a carreira na magistratura, o Ministério Público Federal, a magistratura, para fazer trampolim político. Essa é uma crítica que os dois vão levar para o resto da vida, vão ter que ouvir e responder. Para o resto da vida. Por isso que eu sou a favor, por exemplo, da quarentena. Quer ser político? Então, peraí, você tem um cargo, você vai ficar uns 4, 5 anos, 2 anos, seja lá o tempo que for, sem poder se candidatar. Se eu pensasse, eu colocaria por exemplo, eu saio agora, tá? Eu deixo de ser juiz esse ano. Não posso concorrer na próxima eleição geral e nem na próxima para eleição de prefeituras. Na outra, eu vou poder. Então você dá pelo menos 5 anos de quarentena. Porque aí sim você vai estar falando da figura pública sem tanta influência, porque um tempo já passou. Eu sou muito a favor da quarentena. Mas muito mesmo. Porque aí você mostra de verdade a ideia, não a imagem daquela figura messiânica que foi criada. Mas o brasileiro não gosta, por exemplo, a gente teve o Witzel, que foi juiz federal, né? O Wilson Witzel, que era do Rio de Janeiro. Isso, exato. E aí não tem essa coisa que o brasileiro gosta de votar em militar, gosta, em Santa Catarina, gosta de votar em juiz e tal. Que era do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que inclusive foi investigado durante a própria história da pandemia. A gente pode gostar de fazer o que quiser, mas o jogo tem que ser justo. Como o Sérgio Moro apareceu, como o juiz, o Deltan Dallagnol apareceu, como alguns outros apareceram com cargos públicos, tem uma certa vantagem, né, Rafa? Deixa eu trazer, inclusive, então, Riva, pra gente comentar a pauta 7, isso porque o partido do Sérgio Moro, União Brasil, tá